Olá pessoal, vamos iniciar aqui mais um vídeo, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre estruturas, né, de esquecer senha, né? Então como fazer uma implementação de esquecer senha. A gente vai utilizar a técnica utilizando uma hash, ou seja, quando o usuário esquecer a senha, vai ser gerada uma hash e essa hash vai ser enviada para o e-mail dele, possibilitando acesso e alteração da senha através da hash. Então a gente vai fazer esse passo. Junto a gente vai inserir mensagens de alerta, né, das ações que estão sendo executadas, se foi realizado com sucesso, se teve algum problema. Então a gente vai fazer esse tipo de interação com as mensagens de alerta também. Então para essas mensagens de alerta nós vamos usar o Switch Alert, ok? E também nós vamos também adicionar um pacote do TinyMC, que é um pacote específico para editores HTML. Então, para utilizar editores HTML, para eu conseguir mandar uma mensagem, por exemplo, num formato específico e coisas do tipo, eu posso usar esse tipo de editor. Então, a ideia é a gente utilizar esses recursos aí nesse vídeo, demonstrar como a gente pode fazer isso através do Visual Studio aí. Para iniciar aqui, a gente começou de um projeto em branco, eu não adicionei nenhum recurso ainda, eu vou adicionar a partir de agora. Tá? Então, eu criei um novo projeto, o .NET Framework, como nós fizemos no vídeo anterior. Né? Então, eu criei um novo projeto a partir do zero. Tá? O que nós vamos fazer agora é abrir o console do gerenciador de pacote e fazer as instalações dos pacotes que a gente vai utilizar nesse projeto. Então, o primeiro está o package mysql.data.init menos version 6.9.12. Ele vai fazer a instalação desse pacote. Perfeito, finalizou a instalação do pacote. Ele leva um certo tempo. Finalizou a instalação do pacote. Agora nós vamos abrir o console novamente e vamos instalar o outro package que a gente vai usar, que é o que eu comentei com vocês, tá? O package do TinyMC, certo? Então a gente vai instalar esse pacote também, que é o nosso editor HTML. Então ele vai adicionar essa referência também ao nosso projeto. Pronto, adicionou também. Então os dois pacotes já inseridos. Para iniciar, eu vou adicionar essa referência do TinyMC lá no meu bundle config, ok? Então vamos abrir aqui app starts, beleza? A pasta app start, bundle config. Nessa seção bundle config aqui, eu vou adicionar uma nova referência de script, que é a referência do TinyMC aí que eu acabei de adicionar ele ao projeto, beleza? Então eu adicionei um nome aqui, bundle time, ok? E aqui eu fiz a referência do arquivo, onde está o arquivo, beleza? Então eu adicionei esse script aqui. A ordem aqui indifere aonde está essa linha aqui que eu adicionei para o bundle, beleza? Mas ela vai interferir na hora de carregar na página, layout. Então, nós vamos adicionar também essa referência agora aqui, ó, que nós incluímos, nós vamos adicionar ela lá na layout, para que seja possível utilizar lá nas páginas filhas, né? Então a gente vai adicionar ela lá em layout. Então eu vou abrir também aqui, ó, views, shared, layout, ok? Então dentro dessa pasta layout, lá no final eu tenho a renderização de scripts, ok? Como eu adicionei um novo bundle lá, eu vou adicionar também, pode ser aqui no final, eu vou adicionar o bundle aqui, Tiny. Ok? Então esse bundle Tiny é o responsável aí de fazer a chamada daquele script. Então depois que eu referenciei o Tiny aqui lá de bundle, agora eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou adicionar a inicialização dos meus componentes. Ou seja, quando eu tiver um text area, meu editor HTML vai ser inicializado. Ok? Então eu vou colar aqui. Ok? Então colando aqui esse código, né, TinyMC, ele é inicializado, beleza? Sempre quando tiver um text area. Então ele sempre vai ser inicializado quando tiver um text area, ok? Então aqui eu tenho os plugins do que ele pode adicionar, certo? A toolbar, né? Então ele pode
voltar, ir para frente, selecionar uma formatação, né, colocar negrito, itálico, enfim. Tem alguns recursos aqui que são pré-definidos. Posso olhar a documentação do Tiny e adicionar outros recursos aqui que não estão contemplados. Tudo bem? Vou salvar aqui. Então, a gente vai adicionar agora a referência do switch alert. Okay? Então, logo depois desse script aqui que eu adicionei, eu vou adicionar uma outra seção de scripts. Vou explicar primeiro essa seção. Ó. Então, primeiro aqui, ó, eu estou pegando o switch alert, beleza? E estou trazendo, referenciando ele aqui. É um pacote externo aqui que eu estou referenciando aqui no meu projeto. Certo? Vou salvar aqui. O switch alert, ele garante a exibição das minhas mensagens. Ok? Mas para eu executar a função de uma mensagem, de exibição de uma mensagem, nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu executei esse script aqui, ó. O que eu fiz aqui, ó? Na verdade, eu vou usar uma função chamada tempData. Essa função tempData é uma função responsável de colocar um conteúdo, de usar um conteúdo e já apagar esse conteúdo logo depois de utilizado. Então, por isso que nós estamos utilizando este tempData. A ideia de utilizar é que a mensagem apareça uma única vez, né, e ela não se repita mesmo que o usuário dê refresh no browser. Então, por isso que a gente está usando esse tempData. Ainda assim, nós vamos usar o tempData lá no controller, quando eu quero passar uma mensagem específica ou de uma ação específica que foi feita pelo usuário. Então, aqui eu recebo esse tempData e vou exibir a mensagem que vai aparecer para o usuário. Okay? Então, essa é a intenção desse tempData. Bom, então aqui eu estou recebendo por padrão dois parâmetros deste tempData, beleza? Um parâmetro é o tipo da mensagem, se é uma mensagem de success, de warning, de error, de info, ok? Então, nesse tempData eu peguei a string dele, dividi pelo split, a gente vai usar essa tecla pipe aqui, na hora de passar sempre a mensagem eu vou colocar o tipo dela, a tecla pipe, mais o conteúdo dela. Então, o tipo que vai success, warning, error ou info. Beleza? Então, eu dei o split, eu dividi ela no vetor e eu peguei a primeira posição, no caso a posição 0, né? Então, que é exatamente o tipo da mensagem. Então, se ela for success, o título vai ser sucesso. E assim por diante. Eu fiz um switch case aqui, só determinando qual vai ser o título, se for warning, atenção, se for erro, erro, se for info, informação, e assim por diante. Aqui eu executo a mensagem, né? Então, nesse wall aqui, swall, né? Eu coloco aqui os parâmetros. Primeiro, o título da mensagem, então vai aparecer sucesso, atenção, erro, informação. Então, esse é o título da mensagem. Eu coloco depois o conteúdo dela. Este daqui é o conteúdo dela. Ok? Então, o conteúdo que está vindo na minha mensagem agora da posição 1, beleza? Porque na posição 0 estava o tipo, e na posição 1 é o conteúdo dela, ok? E aqui, no final, eu coloco o tipo da mensagem. Né? Para ele exibir um ícone de sucesso, ela tem que ser do tipo success. Para exibir um ícone de atenção, de warning, ela tem que ser do tipo warning. Então eu escrevo aqui também esse tipo aqui. Certo? Então são os três parâmetros: título, conteúdo e o tipo da mensagem. Bom, feito isso também, agora quando eu executar o meu projeto, passando um valor para esse tempData, essa mensagem de alerta já vai ser exibida. Tudo bem? Dando sequência aí no projeto, nós vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos adicionar um model, ok? Então, vou adicionar com o botão direito aqui, adicionar, classe. Eu vou adicionar uma classe chamada usuário, ok? Então, vou adicionar essa classe, certo? E nessa classe usuário aqui, ó, eu vou especificar os atributos que eu defini aqui. Vou adicionar a referência, né? Vou adicionar o system.component model.dataNotation. Eu adicionei aqui o atributo ID. Todo atributo ID ele é utilizado como elemento-chave primária da classe, né? Como essa classe aqui vai gerar banco, então eu preciso ter pelo menos um componente de chave primária, no caso esse ID, certo? Além disso, eu defini nome, e-mail, certo? Os dois como requerido,
tamanho máximo 255 caracteres, ok? E eu também defini uma senha como obrigatória, como requerido, ok? A hash eu não coloquei ela como obrigatória. Por quê? A princípio ela vai ficar nula. Ela só será preenchida caso o usuário redefina a senha, peça a redefinição de senha. Então, do contrário, ela vai ficar vazia. Tá? Então, foi com base nesse modelo aí que eu criei essa classe, né, com essa ideia de modelo. Agora, criado o modelo, eu também vou criar a classe contexto. Então, vou adicionar a classe novamente. Agora, a classe que eu vou adicionar é a classe contexto. Na classe contexto, nós vamos colocar aqui que ela é das propriedades lá do entity, né? Usem system.data.entity. Então, ela é das propriedades aqui. E, na verdade, a única manipulação do meu banco de dados vai ser a classe usuário. Ela não vai ter mais nenhuma manipulação. Ok? Bom, então, criei a classe usuário e a classe contexto. Né? Na classe contexto aqui, eu estou falando que ela vai pegar uma string de conexão. A string de conexão nós vamos adicionar lá do webconfig. Vamos lá abrir o arquivo webconfig, lá na raiz do projeto webconfig. Dentro da seção webconfig, nós vamos adicionar, após o app settings, nós vamos adicionar duas tags. Uma tag é a minha connection string, ok? Então, é a string de conexão. Né? Então, é importante observar se já não tem um banco com esse nome, aula e e-mail. E importante também você trocar as credenciais caso seu banco aí utilize outra usuário e senha. Ok? Bom, então eu adicionei essa tag do connection string. Também adicionei aqui uma outra tag chamada system.net. Essa tag system.net eu configurei, fiz as configurações de e-mail, né, centralizadas no webconfig. Então, a gente sabe que toda vez que eu tenho que enviar um e-mail, eu preciso ter as credenciais, um protocolo chamado SMTP, né? Simple Message Transfer Protocol, ou seja, protocolo de transferência de mensagem simples. Né? Então, eu tenho que configurar esse SMTP para conseguir fazer o envio das minhas mensagens de e-mail. Então, aqui eu adicionei aqui, ó, um network, um host, a porta específica do Gmail que ele utiliza, username, que eu criei um e-mail aqui para a gente fazer uns testes, fatecgtabs@gmail.com, a senha desse e-mail, também aqui configurado. Então já adicionei as credenciais aí do e-mail. Importante outra coisa aqui, nessa conta do Gmail, eu já defini que app-seguros pode fazer o envio de e-mail. Então, se você colocar a sua conta aqui, tenha em mente que você vai ter que alterar a configuração do Gmail para possibilitar que outros apps externos consigam fazer envio de e-mail também. Tudo bem? Então, salvei aqui. Então, novamente, agora nós vamos voltar no console de gerenciador de pacotes para a gente dar sequência aqui. Então, vou abrir o console do gerenciador de pacotes e vou dar o Enable Migrations, ou seja, vou adicionar migração nesse projeto. Né? Para a gente relembrar, quando a gente utiliza o Enable Migration, ele cria uma pasta Configuration, né, dentro da nossa aplicação, né, e ele habilita a migração no projeto. Feito, adicionado uma classe Configuration. Nessa classe Configuration, nós vamos adicionar aqui como true a migração automática, né? Permitindo aqui a migração automática e também falar que a gente utiliza aqui o banco de dados MySQL como banco padrão dessa migration. Tudo bem? No método seed, nós também utilizamos no vídeo anterior, né? Nós vamos inserir como padrão já alguns registros. Então eu vou inserir 3 registros aqui no método seed, que são os registros de testes que nós vamos utilizar. Então eu inseri aqui, ó, o registro aqui de um usuário e aí um e-mail válido, ó, albertalmeida.fatec.sp.gov.br, beleza? Então a senha aqui eu já inseri criptografada, né, naquele formato também, né, que a gente tinha definido, ABC 123, sendo A em letra maiúscula, né? Então esse foi o formato da senha que a gente definiu e gerou ela na criptografia SHA-512. Né? Então toda a configuração definida. Eu vou voltar no meu gerenciador de pacotes e eu vou
adicionar a primeira migration. Então, add migration. E eu vou colocar initial db. Então, eu vou adicionar minha primeira migration, que é a criação do banco, né? E depois eu vou executar o update database. Então, logo em seguida, update database menos verbose. Então, ele vai criar esse meu projeto, ele vai adicionar essa minha classe usuário no meu banco de dados, né? Eu não estou fazendo aqui a trigamação que nós fizemos no vídeo anterior, então estou fazendo direto da forma que ele está criando. Ele já criou meu banco de dados, já criou os 3 registros que eu adicionei para esse usuário. Antes da gente criar a nossa view model e ir para o controller também, nós vamos adicionar na pasta models uma outra classe chamada funções. Adicionar classe, ok? Nessa classe eu vou adicionar aqui funções. Na classe funções, eu vou adicionar aqui vários métodos que eu posso utilizar ao longo da minha aplicação. Então, que eu vou precisar utilizar inclusive, né? Então, aqui, ó, o primeiro método que eu inseri em funções, né, foi enviar um e-mail. Então, eu criei um método de enviar e-mail. Esse método ele funciona tanto nessa aplicação MVC como a aplicação WebForms também. É a mesma coisa. Então, eu estou criando esse método de fazer um envio de e-mail. Então, eu recebo o e-mail destinatário, o assunto e o corpo da mensagem. Então, são os 3 parâmetros que eu recebo por essa função. Okay? Vou adicionar a referência aqui, no caso, a system.net.mail. Então, vou fazer aqui primeiro a composição da minha mensagem. Beleza? Então, no e-mail address aqui, eu estou colocando de quem vai partir esse e-mail. No caso, esse e-mail tem que ser o mesmo e-mail definido lá na credencial no webconfig para ele funcionar. Ok? Então, é o mesmo e-mail. Tá? Para quem que eu estou mandando, qual é o e-mail do destinatário que eu estou enviando? No caso, está vindo por parâmetro aqui, né? O e-mail do destinatário. E aí eu crio um novo objeto mensagem. Né? Então, mensagem é igual a new mail message, daí para. Ou seja, de quem está mandando e para quem que vai. Certo? E aí eu começo a fazer a configuração da minha mensagem, dizendo que ela aceita o corpo da mensagem em HTML como verdadeiro, né? O assunto é o valor, o subject, né? No caso é o assunto, vindo também por parâmetro. O corpo da mensagem é o corpo que está vindo também aqui por parâmetro. Né? A prioridade dela é normal, a gente pode ter prioridade alta, média ou baixa, né? Enfim. Alta, normal ou baixa, melhor dizendo, né? Aqui eu tenho o SMTP Client, né, que é o cliente responsável de fazer o envio. Aqui eu precisaria fazer a configuração dele. Como eu já defini essa configuração lá no webconfig, eu não preciso mais fazer a configuração de conta aqui. Só dou um cliente.send e aí esse objeto mensagem que eu criei aqui, eu envio aqui. Se der tudo certo, ele vai retornar aqui para mim já success, certo? Lembra que eu falei que o padrão das minhas mensagens vai ser o tipo da mensagem, a tecla pipe mais o conteúdo? Então, dessa forma que eu estou criando. Então, success, tecla pipe, e-mail enviado com sucesso. Ou error, e aí erro ao enviar e-mail. Né? Enfim, então, esse foi o primeiro método de enviar e-mail. Vou adicionar a referência aqui também, System Security Cryptography, a criptografia de senha, certo? Vou adicionar a referência também system.text, adicionei essas referências. Então aqui é a hash de texto, essa hash aqui é para gerar SHA-1, SHA-256 ou SHA-512, também que vocês já viram. Eu criei outras 2 funções aqui, ó, certo? De codificação, que ele converte em base 64. Então, uma função chamada codifica e uma outra função aqui chamada decodifica. Então, ele converte um conteúdo, né, ele criptografa, na verdade, ele codifica um conteúdo e depois eu consigo decodificar esse conteúdo de volta. Né? Então, o que não acontece com o SHA-1, o SHA-256, o SHA-512. Eu não consigo converter ele de volta no conteúdo que eu quero. Já esses 2 métodos aqui, codifica e decodifica, eu consigo converter
no valor real do texto que eu quero. Então, essa foi a intenção de criar essa classe funções aqui. Bom, agora nós vamos adicionar uma outra classe, né? Vou adicionar classe, que é a ViewModel. Então, vou chamar ela de ViewModel mesmo, tá? Adicionei essa ViewModel. Essa classe ViewModel vai ser responsável para criar os meus formulários de visualização. Tá? Então, eu vou criar aqui 3 classes dentro desse arquivo. Aqui vou apagar essa Public Class ViewModel e aqui eu vou criar 3 classes. Vamos lá. A classe mensagem, que possibilita eu fazer o envio de uma mensagem. Eu vou adicionar aqui componente model.dataNotation, beleza? Adicionei aqui. Então eu vou adicionar aqui a classe mensagem, onde ela vai ter e-mail, assunto e o corpo da mensagem, beleza? Uma coisa interessante aqui, ó, eu defini o e-mail como e-mail address, como obrigatório, o assunto também, enfim. E eu defini aqui o corpo da mensagem com data type aqui, multiline text, ou seja, um texto de múltiplas linhas, né? Uma caixa de texto seria um textiar em HTML, certo? Isso é importante porque ele vai adicionar lá o meu componente HTML do TinyMSC lá que eu adicionei para usar atributos HTML, né? Uma caixa de texto com propriedades HTML, certo? Eu criei uma outra classe aqui, esqueceu senha, só com o e-mail do usuário, né? Então ele vai digitar só o e-mail e aí ele vai enviar uma hash por e-mail para o usuário. Então, uma visualização aqui só do e-mail. E eu criei uma outra classe que é redefinir senha, certo? A redefinir senha, aí eu vou precisar do e-mail, da hash, né, que ele gerou e que foi enviada por e-mail, né, e as novas senhas, senha e confirma senha. Então, a senha daquele mesmo formato que nós passamos no vídeo anterior, né, um número, uma letra minúscula, uma letra maiúscula de 6 a 12 caracteres, certo? Do tipo password, e a mesma coisa o confirma senha. Certo? Então, a ViewModel foi criada então com mensagem, esqueceu senha e redefinir senha. Em Home Controller, nós vamos adicionar aqui a nossa Action Result. Só que a nossa Action Result que nós vamos adicionar aqui é Action Result e-mail. Então, a primeira coisa que eu vou testar vai ser o e-mail. Certo? Então, vou abrir aqui. Vai retornar para mim uma view. Certo? Então, a Action Result vai retornar para mim uma view. Agora, nós vamos adicionar essa exibição aqui. Vou clicar com o botão direito, adicionar exibição. Nome da exibição e-mail. O modelo que nós vamos usar vai ser o modelo Create. E a classe do modelo que nós vamos usar vai ser a classe mensagem. Certo? Não vou utilizar a classe de contexto de dados. A ideia não é gerar banco, né? Então, só vou utilizar a classe modelo mensagem. Então ele gerou aqui para mim a visualização do meu e-mail, né? Então ele criou a view para mim. Agora eu vou voltar e vou criar um método post no Home Controller também. Então agora eu adicionei um formulário do tipo HTTP post também com o nome e-mail. Inseri essa opção aqui de validate input como false. Por quê? A gente está adicionando agora, está usando agora o formulário HTML. Né? Então o formulário lá do TinyMSC eu vou usar, então não posso ter validação de inputs, ok? E aqui eu vou ter que adicionar a referência, né? Usem Web Application 1, no caso, o meu nome da minha aplicação, .models, ok? Então eu verifico se o modelo é válido, certo? Se o modelo é válido, eu executo a funções enviar e-mail. Eu envio o e-mail e eu gravo na mensagem de acordo com aquele padrão, né? Que é o título, né, melhor dizendo, o tipo da mensagem, mais a mensagem que eu quero escrever. No caso, aqui a funções enviar e-mail já está fazendo isso para mim. Então, eu executo ela e ela vai retornar para mim essa mensagem para o meu tempo e data. E eu redireciono isso daqui para a minha Action Index. Vamos ver se isso vai funcionar agora. Vamos compilar a solução. Ok? Ok, compilou. Vou mandar rodar a aplicação. Testando a aplicação aqui, ó. Vamos testar a aplicação agora. Para testar a aplicação, eu vou executar aqui na URL home/e-mail. Né? Eu vou abrir aqui meu e-mail
né, a tela de eu enviar a mensagem. Então eu tenho aqui o e-mail, o campo assunto, no campo mensagem, ele abriu o editor HTML aqui para mim do TinyMSC que eu adicionei no projeto. Então eu vou mandar um e-mail aqui de teste, assunto teste de mensagem, e aqui eu vou escrever qualquer conteúdo. Okay? E esse conteúdo que eu escrevo, eu também posso colocar ele em negrito, colocar ele aqui com uma formatação de parágrafo, né, de título, enfim, então eu posso fazer as modificações. Quando eu clicar aqui no Create, ele tem que fazer o envio da minha mensagem e redirecionar para a página inicial. Vamos fazer aqui, ó. Vou clicar. Nesse momento ele faz o envio. Geralmente, quando é o primeiro envio, ele demora um pouquinho mais. E aí, sucesso, ó, ele exibiu a minha mensagem aqui de sucesso. E-mail enviado com sucesso. Basta eu clicar aqui no OK. Então aqui, gente, só para confirmar para vocês aqui, né? A mensagem chegou, né? Então, o título da mensagem, teste de mensagem, o e-mail de quem veio. E ele colocou aqui também, aqui, ó, no corpo da mensagem, qualquer conteúdo. Tudo bem? Então, chegou a mensagem direitinho. Então, aqui de volta em Home Controller, nós vamos continuar a executar o nosso projeto, né? Agora nós vamos fazer, na verdade, o esqueceu senha. Então, vou criar aqui uma nova Action Result, esqueceu senha, retornando uma view também, né? Certo? Então, vou fazer isso. Agora eu vou clicar com o botão direito, adicionar exibição. Então, eu vou adicionar a exibição, o nome da exibição vai ser esqueceu senha, o modelo vai ser também o modelo Create, e a classe do modelo que eu vou utilizar agora vai ser a classe do modelo esqueceu senha. Então, eu vou adicionar esse modelo lá, onde eu tenho o único campo e-mail lá para esqueceu senha. Adicionar. Então, ele adicionou aqui para mim o esqueceu senha. Então, ele adicionou a visualização do esqueceu senha. Nós vamos voltar em Home Controller. E agora eu vou adicionar o método HTTP post do esqueceu senha. Ok? O que eu vou fazer aqui no esqueceu senha, né? Então, no esqueceu senha, eu adicionei o método post, né, HTTP post. Eu estou recebendo esse mesmo objeto aqui nessa action, beleza? Verifico se o modelo é válido, ou seja, se ele é do tipo e-mail mesmo, se ele foi preenchido. Então, é isso que o meu modelo está validando, né? Então, eu começo a usar a classe de manipulação com o banco, né? Então, crio uma nova instância de contexto, né? Vou até o banco e verifico se eu tenho esse e-mail no banco, né? Então, eu vou no db.usuário, onde e-mail é igual ao e-mail que ele submeteu aqui no formulário. Retorno o primeiro ou único que tiver lá. Okay? Se o usuário for diferente de nulo, significa que ele encontrou esse usuário no meu banco de dados. E agora eu vou adicionar a minha hash para esse usuário. Então, no meu campo hash, eu criei, aí eu usei essa função codifica, certo? Funções.codifica, eu vou codificar uma string aqui que eu vou passar. No caso, eu estou codificando a data de hoje adicionado um dia, data e hora de hoje, no formato de string, ano, mês, dia, hora, minuto, segundo e milissegundos, para eu garantir sempre uma precisão maior na hora de gerar essa hash e que ela fique maior também, certo? Essa data que eu estou utilizando aqui, ela já vai ser a data de expiração do meu link, ou seja, se o usuário não fizer alteração em um dia, ele não vai conseguir mais realizar essa alteração, o link vai ter expirado. Tá? Então essa é a hash que eu estou gerando. Então como eu estou alterando esse usuário, eu preciso adicionar a referência do entity state aqui, né, o system.dataId. Então eu altero o estado desse usuário aí, né, o estado desse usuário para modificado e eu salvo a alteração no banco. Ok? Então fiz a alteração no banco já adicionei essa hash e agora eu vou enviar um e-mail para o usuário. Então coloquei aqui um título, sistema e a mensagem. Para alterar sua senha, clique aqui. Eu coloquei essa porta aqui, que é essa porta que eu estou usando aqui no meu projeto. Então eu estou usando essa porta aqui como padrão. Então o caminho que eu coloquei para ele definir é /home, /redefinir, tá? E eu estou passando, depois do redefinir, a hash que foi gerada, certo? Então eu estou passando também para o e-mail essa hash gerada, ou seja, o usuário vai acessar esse link com essa hash e ele vai conseguir fazer a redefinição de senha. Okay?
Bom, e agora realmente eu faço o envio do e-mail. Eu pego o usuário que esqueceu a senha, né, o e-mail dele, coloco o título da mensagem redefinição de senha, o assunto do e-mail, e a mensagem que eu criei aqui. Né? Então, essa mensagem que eu criei aqui, eu adiciono esse ao corpo da minha mensagem. Tá? Adiciono um tempo e data aqui, falando para o usuário que deu certo, senha foi redefinida com sucesso. Né? Então, ele vai receber no e-mail as instruções, posso até melhorar essa mensagem avisando isso, e redireciono para o Unix. Caso ele não encontre o e-mail, ele vai dar a mensagem de e-mail não encontrado, ou caso ele não preencha todos os campos, ele vai dar o warning aqui para o usuário preencher todos os campos. Okay? Vou salvar esse projeto. Ok? Salvo o projeto. Nós vamos fazer a redefinição para depois realizar o teste. Então, nós vamos adicionar agora, né, um método para redefinir senha. O método que a gente vai usar para redefinir senha é esse daqui. Ó. Vamos lá. Vou adicionar o método redefinir aqui, certo? Uma action result redefinir. E ela vai receber uma string. Essa string ID, no caso, é uma hash. A gente configurou, na verdade, já veio por padrão configurado as rotas, né? As rotas é o meu controller, minha action e mais uma propriedade ID que pode ser nula. No caso, como eu estou passando na URL um novo parâmetro depois de redefinir, que é a hash, então eu vou pegar essa hash aqui, vou verificar se tem essa hash, se ela não é nula ou vazia. Tá? Então, se ela não for nula ou vazia, eu vou procurar essa hash no meu banco de dados. Mesma coisa, iniciei a classe contexto, né? Nova instância de contexto, e estou indo no banco verificando se eu tenho a hash igual a ID, o valor que ela está vindo lá da minha URL. Ok? Retorno a lista e a primeira e a única que tiver, né? Primeiro a default, né? E verifico se o usuário é diferente de nulo. Se o usuário é diferente de nulo, significa então que ele encontrou essa hash na minha base de dados. Então, se ele encontrou, eu vou pegar e eu vou decodificar essa hash, né, no formato datetime. Certo? Então, eu verifico aí, eu decodifico ela e depois que eu decodifiquei, eu converto ela para datetime. Por quê? Porque eu quero comparar se essa data é maior que agora. Por quê? Porque ela tem um tempo de expiração. Se ela for maior que agora, então eu posso redefinir a senha. Se ela não for maior, ele vai dar essa mensagem, esse link já expirou. Tudo bem? E aí eu tenho redefinir senha, criei um objeto redefinir senha aqui, um novo objeto. Por que eu estou criando um novo objeto redefinir senha? Porque é isso que eu vou devolver para o meu formulário, essa visualização que eu vou devolver para o meu formulário. Então eu estou passando a hash e o e-mail, né? E eu vou devolver para o meu formulário lá com esses campos preenchidos. A única coisa que ele vai ter que preencher vai ser o senha e confirma a senha. Ok? Então, esses outros dois campos já vai mostrar para ele lá. Tá? Então, por isso que eu retorno para a view aqui esse objeto redefinir senha. Tudo bem? Isso, agora, a gente consegue adicionar a exibição. Né? Então, isso daqui não é o meu HTTP post. Isso daí é para ele visualizar pela primeira vez e depois ele vai submeter ainda o formulário. Né? Então, eu vou clicar com o botão direito, adicionar a exibição, para ele redefinir o nome da minha exibição, vai ser redefinir mesmo. O modelo que eu vou utilizar vai ser o modelo edit, agora é o modelo de edição. A classe do modelo que eu vou utilizar vai ser a classe redefinir senha, que eu criei lá na ViewModel. Tudo bem? Então a classe redefinir senha, contexto de dados vazio e adicionar. Foi criada a view redefinir senha, tá? Então ela foi criada aqui. Nós já vamos fazer algumas alterações nela. Vou voltar primeiro aqui para o Home Controller. E agora eu vou criar um outro método aqui do tipo HTTP post para redefinir essa senha. Ok? Então, ó, método HTTP post, redefinir, tá? Eu recebo um objeto redefinir. Então, a primeira coisa eu verifico se o model state is valid, se o modelo é válido. Okay? Crio uma nova instância aqui da classe contexto, né, e vou buscar esse usuário no meu banco novamente, dd.usuário.er, onde a hash foi igual
a hash passada aqui no HTTP post. Tá? Como ele não vai alterar essa hash, vai ser a mesma hash que ele teve na visualização. Pego ela, né? Se o usuário for diferente de nulo. Agora eu altero, passo a hash para nulo, altero a senha para a nova senha que ele submeteu, convertendo essa senha para a criptografia SHA-512, certo? Falo que teve alteração do estado desse usuário, né? Então, entityState.modify, e aí eu dou db save change, ou seja, salva essa alteração que eu fiz. Então, ele vai passar o campo hash como nulo e o campo senha para a nova senha cadastrada agora, certo? Redireciono para index, dando a mensagem senha redefinida com sucesso. Tudo bem? Então, feito isso, caso dê algum problema, ele vai retornar outros erros aqui embaixo, e-mail não encontrado, ou preencha todos os campos. Ok? Vou salvar aqui. Antes da gente fazer os testes, nós vamos executar mais uma modificação aqui. Lá no redefinir CSHTML, lá na view redefinir, eu vou fazer algumas alterações aqui. A primeira alteração que eu vou fazer é este campo aqui, onde está definida a hash do usuário, eu vou comentar. Por quê? Eu não quero exibir a hash para o usuário. Na verdade, aqui eu vou adicionar um hiding for, um campo oculto aqui, né? Então eu vou adicionar aqui, ó, um hiding for model.hash. Eu vou adicionar esse campo, só que esse campo como oculto, ok? Porque eu não quero mostrar a hash para o usuário. E também, aonde eu tenho o editor for, que é o meu e-mail, né? Eu vou adicionar aqui depois de form control, @disable igual a disable. Por quê? Eu quero desabilitar esse campo, a edição desse campo. Ele também não vai poder alterar o e-mail. Então ele vai ficar com o campo hash oculto e o campo e-mail desabilitado, que ele não permite na edição. Então, para a gente realizar os testes agora, só vou fazer a inclusão dos links lá na layout. Então, na pasta view shared, eu tenho aí o arquivo layout. Nesse arquivo layout, eu já tenho os meus links aqui. Eu vou adicionar mais dois outros links, né? Que é o link para eu enviar um e-mail e o link do esqueceu a senha. Eu não vou colocar o link do redefinir. O redefinir ele vai receber por e-mail o link para redefinição de senha. Tudo bem? Certo? Feito isso, então, vamos compilar a solução. Solução compilada, vamos realizar o teste. Rodando o projeto aqui, né? Então a gente criou aqui já uma rota para e-mail, né? A gente já viu como funciona o e-mail. E uma rota aqui para o esqueceu a senha. Vamos acessar agora o esqueceu a senha. Tá? Se eu tentar submeter, ele fala que o campo é obrigatório, eu vou colocar um e-mail. Esse e-mail tem que estar na minha base de dados, né? No caso, como teste, esse meu e-mail está na base de dados. Quando eu dou o create aqui, certo? Ele vai fazer a redefinição de senha e vai enviar um novo link para o meu e-mail. Tá? Bom, então vamos verificar. Ó. Senha foi redefinida com sucesso. Ok. Agora eu vou acessar meu e-mail e verificar se funcionou. Se ele mandou uma nova senha, um novo link para o meu e-mail. Então eu recebi aqui, né, uma nova senha. Então veio aqui redefinição de senha, o título da mensagem. Veio o cabeçalho aqui, sistema. Para alterar sua senha, clique aqui. E aqui eu tenho o link da minha senha. Ok? Vou clicar aqui no link e vamos realizar o teste aqui para ver se ele vai redefinir a minha senha. Então, ó, clicando no link, ele acessou aqui para mim. Repare que na URL ele definiu uma hash, certo? Foi uma hash que ele salvou no banco lá. E ele permitiu a entrada para eu redefinir a senha. Por que ele permitiu a entrada? Porque é uma hash válida, eu tenho essa hash no banco e essa hash não expirou. Certo? Então aqui eu vou redefinir a senha. Tá? Então vou usar uma senha diferente, vou usar aqui AAA. Só que um A em letra maiúscula, né? 1, 2, 3. Certo? E aí eu vou tentar salvar para ver se ele vai funcionar. Save. Senha redefinida com sucesso. Ok? Então, ele já redefiniu a minha senha. Tá? Então,
Vamos acessar o banco, vamos ver se a senha foi alterada. Como a gente pode ver aqui, né, o usuário teve a senha alterada. A minha senha albert.almeida@fatec foi alterada, diferente dos outros que continuam a mesma. Tudo bem? Então a hash ele voltou para nulo de novo, porque eu zerei novamente a hash depois da senha alterada. Tudo bem? Então a gente conseguiu aí fazer a redefinição de senha. Tá? Qualquer dúvida aí que vocês tiverem, me procurem e aí a gente pode conversar melhor. Tá bem? Não esqueça de dar o like, se inscreva no canal. Falou, gente, abraço, até mais.